o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, amigos. Tudo bem? É uma satisfação estar aqui de novo, a convite da casa, para realizar mais esse estudo, para poder estudarmos juntos mais uma vez, né? E a gente traz aqui também um grande abraço lá da União Espírita Dr. Bezerra de Menezes, lá de Bangu, aqui para o povo do GEAF também, para o povo de Campo Grande. Antes da gente começar o nosso bate-papo, o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial, que é o que deve anteceder toda e qualquer atividade nossa, né? Como está no Evangelho escrito. Então, vamos juntar nossos pensamentos, fechando os olhos, e dizer assim: Pai amado, amigos espirituais de cada um de nós que nos acompanha, Mestre Jesus, esteja conosco nesses próximos momentos, também, além do que já nos acompanha o tempo todo, para que possa nos orientar, para que possa nos esclarecer, para que possa nos ajudar nesse estudo, facilitando-nos a compreensão das palavras de Jesus, que pela nossa imperfeição ainda temos dificuldade de entender. Amigos espirituais que nos acompanham, abençoa-nos, dê-nos luz do entendimento, dê-nos sugestões para que possamos continuar essa tarefa da melhor forma possível. Meu Pai maior, que é Deus, obrigado, Senhor, por essa doutrina maravilhosa que nos abençoou, que nos deste, a qual permitiu que Jesus trouxesse os seus ensinamentos de amor, de compreensão, de perdão. E obrigado por tudo que tem feito por nós. Permita, Senhor, que possamos continuar dentro do seu caminho, seguindo a receita de vida que Jesus trouxe para nós, e que os amigos espirituais que estão ao nosso redor o tempo todo continuem conosco, nos orientando e nos alertando quanto aos melhores passos que possamos dar. Obrigado, assim seja, graças a Deus. Muito bem. É, Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Evangelho, a continuação do capítulo 25, Buscar e Achareis. E é um ponto bem interessante, porque quando a gente lê de primeira, só lendo, sim, fazendo uma análise, você tem uma ideia. Mas quando vai buscar nas minúcias das palavras, é que a gente vai entender melhor. É, Jesus tinha por hábito, né, falar por parábolas, né, e metáforas, usava muito, que facilitam, né, para o entendimento, principalmente daquelas pessoas que tinham, já naquela época, nós naquela época, que tínhamos a dificuldade maior de entendimento. Então, usava muito exemplo, usava muita analogia, né? E a gente, nesse capítulo de hoje, nesse tópico de hoje, né, dentro desse capítulo, a gente vai poder ver isso um pouquinho melhor. Então, eu vou compartilhar uma telazinha aqui para a gente poder começar, né? Então, vamos lá. Aí, ó. Estudo de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e Achareis, item 9 a 11, não vos afadigueis pela posse do ouro. Esse título também, às vezes, a gente encontra como não vos inquieteis pela posse do ouro. Que, na verdade, depende muito da tradução, depende muito da publicação, né, da empresa, se é da LAC, se é do Leon Denis, se é da FEB, né? Mas o sentido é, a gente não tem uma preocupação tão grande com a posse do ouro. Isso não é o mais importante, literalmente. Então, vamos lá, vamos ler esses itens aqui. Minha proposta, nós vamos ler todo o no item 9, 10 e 11, né? E depois a gente volta de pouquinho em pouquinho analisando. Sendo que vocês vão ver que no item 11
Ele é praticamente autoelucidativo, né? É um capítulo em que Kardec trouxe para a gente, com a espiritualidade, de maneira tal que veio explicando bem pormenorizado. A gente só vai dar uma, vamos dizer assim, vamos dar uma. Seria pretensão demais falar da melhorada, né? Vamos tentar melhorar o entendimento para nós, para nossa dificuldade, né? Botando mais o nosso pé no chão. Então vamos lá. O item 9 diz assim. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se ela não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente que essa cidade. É um pouquinho complicado a gente entender, né, isso aqui, né? Para o tempo de hoje em dia, a gente analisar isso, né? Mas, mesmo na época do lançamento aqui, o que a gente vai ver no próximo aqui, já havia uma explicação bastante boa, que a gente vai comentar tudo depois aqui. Olha o que diz aqui no item 11, olha só. Naquela época, nada tinha de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. O dos tempos antigos somente se conservava em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho, sem provisões. Seria muito difícil, né? Seria bem complicado. Como é que alguém hoje em dia poderia sair para qualquer canto, para qualquer lado, uma peregrinação sem nada? Né? Porque, como ele diz aqui, olha, só um adendozinho rapidinho antes da gente começar, que a gente vai explicar isso melhor lá dentro. Ó. Mas só está lendo só aqui o próprio 11, como eu falei, que é autoelucidativo. Olha o que ele diz. Mas então os viajantes eram raros, aqui, bem aqui assim. Ó. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Ou seja, naquela época, então, entre uma cidade e outra, eram caminhadas longas, estradas de terra, né? Não tinha infraestrutura, não tinha um graal da vida parado no meio do caminho, né? Umas paradas dessas, então as pessoas iam a pé. E aí eram recebidas, e eram acolhidas, mas eram poucas. Hoje em dia não seria possível fazer isso. É por isso que ele fala aqui no finalzinho, se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos, pondes a caminho sem provisões. Vamos continuar. A parte do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles nada tendo, não despertariam a cabeça dos que o recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles é que os reconhecereis. Lembra, olha só, nesse ponto aqui, né, que ele fala só, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras, porque quando Jesus mandou eles, era para pregar a boa nova. Lembra que a gente leu aqui agora? Continuando.
Quanto aos que não quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, os apóstolos que o amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para o converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fosse embora, à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatemateis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham a ter convosco, e deixais tranquilos que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. Parece, assim, quando a gente começa a ler o item 9 e 10, aqueles dois primeiros, fica um pouco complicado, né? Daí, como a gente conversou, do 11, né, o item 11, que ele é grandinho, está dividido aqui em três ou quatro slides, né? Ele já é mais elucidativo, então ele deixa a gente entender um pouco melhor. Mas então vamos à análise mais específica agora. A gente está estudando o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, capítulo que tem como título Buscai e Achareis, certo? Aí esse capítulo tem três tópicos, o último é esse que a gente está estudando hoje. O primeiro, eu adoro isso aqui, olha só. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O segundo é observar os pássaros do céu, e o último é esse que a gente está falando hoje aqui, né? É o não vos afastigueis pela posse do outro. Mas o que eu quero mostrar aqui no buscar e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O que ele quer dizer com isso? Que a espiritualidade, todos aqueles que estão para nos ajudar, só poderão fazê-lo se a gente der o primeiro passo. Se a gente abrir as portas para que eles possam chegar junto da gente. Se a gente cumprir determinadas coisas, que possamos ser dignos, essa palavra está aqui dentro desse nosso estudo, que possamos ser dignos da ajuda dos céus. É, então, lá nesse observar os pássaros do céu, ele comenta em que observar os pássaros do céu, eles não têm roupa, mas eles comem, eles não trabalham, mas eles comem. Então não lhes falta comida, não lhes falta nada, e eles têm a vida. E aí, nesse tópico, tem lá o item 6. Olha só que coisa interessante, e tem diretamente a ver aqui com a ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. No item 6, nosso item é 9 a 11. Eu estou trazendo aqui porque a gente está falando buscar e achareis. Esse capítulo ele é bem, foi muito bem colocado, e se a gente separa ele um pouquinho, pode ser que perca um pouquinho a finalidade, o teor principal. Então, eu gosto de tocar nesse capítulo aqui dessa forma. Então, vamos lá. No item 6 diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Analisa agora com ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Volta. Primeiramente o reino de Deus, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas lhe serão dadas de acréscimo. Prestaram, notaram que ele está sendo bem claro aqui, e o nosso ponto de hoje, aí que a gente vai entrar, não vos afatigueis pela posse do ouro. Ele está falando aqui nesse momento que a gente não deve se preocupar com as coisas materiais. Ele está dizendo aqui que a gente tem que ter uma preocupação maior com as coisas de Deus, com as coisas morais, não é isso? Vamos analisar agora, então, ponto a ponto. Olha só. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para viagem, nem dois fatos, nem calçado, nem cajados,
porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. De primeira mão, quando a gente fala aquele que trabalha merece sustentado, a gente pensa logo no trabalhador como um assalariado. Ele trabalhou, ele recebeu. Mas a gente está falando aqui no buscar e achareis, ajuda-te a ti mesmo que o Senhor te ajudará, certo? Trabalha em quê? Na obra de Deus. Aquele que trabalha na obra de Deus vai ser sustentado. Ele não fala aqui, não falou aqui também de buscar primeiramente a reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Então, quando eu busco, quando os apóstolos foram levar a palavra, a boa nova, eles estavam trabalhando para Jesus, eles estavam trabalhando para Deus. E por isso que ele falou, não se preocupa com isso. Assim como aos pássaros, observar os pássaros do céu, Deus proverá. Nesse momento, ele estava pregando também a confiança. Mas a confiança em que eles iam passar fome, olha, ele podia nem ele podia até não estar falando daquele momento ali. Porque naquela época, como a gente viu, ele ainda tinha o apoio daquelas pessoas que apoiavam os viajantes, né? Que acolhiam os viajantes. Mas estava falando mais especificamente no futuro, né? Na obra de Deus. Não é nenhum tipo de pagamento material que a gente precisa para cumprir o trabalho. A gente precisa para cumprir a nossa missão encarnada. Lá no Evangelho, no nosso Evangelho, lá no capítulo 16, quando fala da verdadeira caridade, tem até uma parte lá que ele fala sobre uma lista que a gente faz, uma lista, quando a gente vai para um país, para um local, a gente faz uma lista de itens a levar de acordo com aquele país, de acordo com aquela necessidade. Se eu vou para um local frio, eu vou levar roupa de frio. Se eu vou para um local quente, eu não vou levar roupa de frio, eu vou levar umas roupas mais leves. E se eu, quando eu volto para o mundo espiritual, o que que eu estou levando? O que que é verdadeira? Qual é a verdadeira propriedade que eu estou levando? Que trabalho que eu estou fazendo hoje para merecer um pagamento e que eu estou levando para lá? É desse ponto que ele está falando, né? É nesse ponto. Então, aquele que ele trabalha nas obras de Deus, né? Olha só, no item 10, como ele fala aqui, ó. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar. E ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quem que é digno de nos hospedar? O que que os apóstolos estão indo fazer? Levar a boa nova, levar as palavras de Jesus, levar o evangelho. Então, quem é o digno? Aqueles que estão dispostos a ouvir, aqueles que querem ouvir, que querem receber a boa nova, eles são dignos, porque eles querem, eles estão prontos, né? É, e quando ele diz aqui essa questão do que a paz seja nesta casa, leve o bem, deseje o bem, faça o bem, que a paz esteja nesta casa. E ainda tem esse adendo: se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando você deseja o bem a uma outra pessoa, você deseja de coração, você deseja o bem, você está transferindo toda essa energia para aquela pessoa de lá. Se ela não está digna de receber, se ela não quer receber, o que que vai acontecer? Ela não vai receber. Mas você, saiu de você uma virtude, saiu de você uma coisa boa. Você desejou a coisa boa, desejou o bem. Você tem o bem em você. Então, se essa pessoa aceita, se essa casa for digna, a vossa paz virá sobre essa casa. Se não for, você continua com essa paz. Porque você fez isso, você desejou isso ali, né? É,
Continuando aqui, só para te ver, olha só. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira de vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mas quando ele diz aqui, quando alguém nos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. É, tipo assim, deixa pra lá, bate o pé, segue em frente, deixa pra lá. Por quê? Você levou, no caso, você está sendo bom, você está sendo condizente, você está no trabalho de Deus, no caso dos apóstolos ali, diretamente. Eles estão indo levar a palavra. Quantas vezes nós, como espíritas, conversamos com nossos amigos tentando levar a palavra conforme nos conhecemos, mas eles não estão prontos para escutar. Então ele fala: ao sair dessa cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. No dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente que essa cidade. Sodoma e Gomorra, né? Aquelas que viraram sal, foram soterradas, coisa e tal, por causa dos pecados, das iniquidades, das absurdos que cometiam. E quando ele diz serão tratados menos rigorosamente que essa cidade, mas por quê? E a gente pode transferir para pessoas, como ele fala aqui, quando alguém não vos queira receber nem escutar, é porque não estava preparado. Mas eles serão, posteriormente serão. Se continuarem, aí vão ter que arcar com a responsabilidade. Não é isso? Até porque a gente não colhe flor se plantar cacto. Ó, tem cacto com flor? Tem. Mas você não colhe chuchu se plantou beterraba. Você colhe aquilo que você planta. Então, se você levou para alguém a boa nova, você tratou bem essa pessoa não quis, não cabe a nós, não cabe a você desejar nada para ela. Deixa ela no tempo dela, né? Isso aqui me faz lembrar, mas com certeza uma situação que todos nós já passamos, né? Eu não sei dizer exatamente quem que é. Eu não sei, assim, eu acho que é testemunho de Jeová, que geralmente batem em nossa porta, né? Batem na sua porta domingo de manhã, de hora que você está preparando uma comida. Então, quem gosta de ver, antigamente tinha, a gente, quando viu Ayrton Senna, tarde de manhã, vendo a corrida, aí batia aquele pessoal na porta. Para falar sobre o quê? Para falar sobre Jesus, para falar sobre a Bíblia, na concepção deles. Mas quer saber uma coisa? Ide e pregai. Ainda que seja a concepção deles. O que que eles estão fazendo? Eles estão indo, estão pregando. Não cabe a mim censurá-los. Eles estão fazendo o que era o entendimento deles. Como é que a gente está recebendo essas pessoas? A gente está sendo educado com essas pessoas, pelo menos? A gente está parando para ouvir o que elas têm a dizer, ainda que a gente possa não concordar e depois levar o nosso conhecimento para ele. Estamos aproveitando essa chance para, já que a gente não está indo na casa de ninguém, estamos aproveitando essa chance para que eles, já que estão ali, a gente levar a nossa palavra? Será que a gente faz isso? E aí eu lembro também daquela questão da campanha do quilo, que a maioria muitas casas fazem, né? E vai de porta em porta. E aí inverte a situação, né? E aí você vai batendo de porta em porta, nem sempre você é bem recebido, nem sempre o que te dão é uma coisa que deveria ser dada. Às vezes a gente recebe alimentos que são vencidos, que não são bons para ninguém. Tem gente que acha que o cara não tem o que comer, o que está estragado está bom para ele, um arroz vencido está bom para ele, um açúcar, um feijão vencido. Não é assim. E é agradável para a gente? Não é, né? Então a gente tem que fazer isso. E isso o que que é? Fazer aos outros o que quereis que vos façam. Esse é o ponto. Esse é o ponto em que a gente tem que estar atento nisso ali. A gente não pode maldizer, né, aos que não nos recebam bem. Pelo contrário, né? É, deixa eles,
naquele momento deles, naquela sintonia deles. Olha que diz aqui, olha, naquela época, nada de estranhavam essas palavras que Jesus dirigiu, nada tinha de estranho essas palavras que ele dirigiu aos seus apóstolos, quando mandou eles pela primeira vez anunciar a boa nova. A gente estava comentando isso aqui agora. Estavam, olha só, de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde viajou e encontrava sempre acolhida na tenda. Também comentamos brevemente mais cedo, né? Logo no iniciozinho, porque eram poucos, os caminhos eram longos, coisa e tal. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, e com o desenvolvimento da circulação, foi necessário criar costumes novos. Nos tempos antigos se conservaram aqueles costumes dos tempos antigos só em países longínquos, onde ainda não tem ainda aquela grande movimentação. E aí a gente fala que hoje em dia Jesus não daria essa sugestão, porque já seria uma outra situação. E aqui ele vem fazendo uma menção à questão moral profunda, né? E o que a gente está comentando aqui, da questão do trabalho de Deus, no trabalho para Deus, no trabalho que nós estamos fazendo, tanto para os outros como para nós. Como é que eu quero ser recebido lá? A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus, seus discípulos, que confiassem na providência. Confia. A tarefa é difícil, a tarefa árdua, você foi mal recebido, você foi maltratado, você recebeu uma ingratidão. Confia em Deus. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E aí ele volta aqui, fazendo a analogia ainda dentro daquela realidade. Ao demais, se eles não tendo nada, os apóstolos não carregando nada, não despertaria a cobiça dos que recebessem. Uma coisa óbvia, né? Hoje em dia, a gente transportando para hoje em dia, você fica com medo de sair com um anelzinho, com um cordãozinho na rua, porque vai despertar a cobiça daqueles outros, né? E tanto falar, mas isso é coisa da modernidade. Não é não, não é não. O bom samaritano não foi roubado? Né? Aquele que o samaritano não acolheu aquele que havia sido roubado? Não foi assim? Então, olha só. Era um meio de distinguirem dos egoístas, os caridosos. Foi por isso que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com o que pagar, porque esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles que os reconhecereis, né? E é pregado para a gente o tempo todo como a caridade, piedade manda caridade, como sendo, né, um dos pilares da nossa conduta. Fora da caridade, não há salvação. E ele diz aqui, olha, eles são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que vos reconhecereis. As pessoas que tiverem dó daqueles necessitados. Ainda hoje, não temos mais o viajante, mas temos muitas pessoas que necessitam de ajuda e nós podemos fazer. É, Quantos que não quisessem receber nem ouvir, olha aqui, ó, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para converterem? Vocês já viram, ou já sofreram preconceito por conta da sua religião, da nossa religião? E a gente tem esse cuidado quando fala da religião dos outros, quando temos um parente, um amigo que tem a religião diferente da nossa, né? Recomendou ele, porventura, os apóstolos que amaldiçoassem, que se lhe impusessem, que usassem de violência, de constrangimento para converter. Os apóstolos estavam indo para levar a boa nova que Jesus trouxe. E ele diz aqui, não. Mandou pura e simplesmente que se fosse embora à procura de pessoas de boa vontade, porque não é o momento, nós falamos isso. Então, não é o caso de mal desejar, né? Não é o caso de mal, é, ali, como ele diz, amaldiçoar. Porque quando eu desejo mal para alguém, o mal está saindo da onde? De mim. Eu estou com esse mal em mim. Então, o tempo todo ele fala que eu devo levar o bem. Se eles aceitarem o bem, vai ficar com eles, naquele lá. Se não, volta comigo, continua comigo. Então, é isso que ele fala. Mandou pura e simplesmente que se fosse embora
à procura de pessoas de boa vontade. E existem. E existem. E pode ser que aquele que hoje em dia não recebeu aquela palavra, aquele que não recebeu naquela data, posteriormente vá. Nós mesmos, dentro do nosso estudo, um ponto que você estuda hoje, daqui a 2, 3 anos você vai estudar já vê de forma diferente. Imagina aqueles que estudam e não se conformam ou não conseguem entender. Uma hora vai ter de forma diferente. E aqui ele grifa assim, olha, o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematezeis, ou seja, não excomungar, não exilar, não deixar de lado, não maldizer os que não pensem como vós. Acolhei os que vêm ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Jesus veio trazer para a gente a mensagem de Deus do amor. E que naquela época ainda tínhamos na questão da lei mosaica o dente por dente, o olho por olho, na questão do dente, na época do dente por dente, olho por olho, então se alguém virasse a cara para você, virava a cara também, não é isso? Se alguém lhe tratasse mal, tratar também da mesma forma. Aqui Jesus está dando de forma diferente. Tanto que ele fala aqui, não maldizer, não amaldiçoar, chegando a aceitar, segue em frente, continua, sacode o pé, sacode o pó e segue em frente. É simples até. Então, quando ele fala de ensinamento moral, é essa parte. Ele mais está dizendo das coisas que de comportamento do que de uma viagem, de uma caminhada, de uma peregrinação. E aí, para a gente terminar, eu trouxe aqui um texto lá do livro Escrínios de Luz, de Chico Xavier Emmanuel, e ele fala bem a ver sobre esse ponto que a gente conversou hoje. O título é Poeira, e ele começa aqui assim, olha. E afastando-vos da casa que não vos receba a mensagem de paz, sacudi o pó das sandálias. Não é isso que está escrito lá? Olha só o que Emmanuel diz para a gente aqui. Muita gente acredita que o Senhor teria sugerido a reprovação aos que não lhe acolhessem a boa nova, ou menosprezo de quantos recusassem deliberadamente os ensinos. Entretanto, Jesus referia-se simplesmente ao pó que costumamos guardar conosco depois de qualquer experiência difícil. Poeira de ciúme, tristeza, desencanto e lamentação, poeira de inveja e vaidade, azedume, orgulho ferido, se te fazes portador da luz, aos que jazem na treva, não condenes aquele que não possa iluminar de improviso. E se conduzes o amor a quem se desvaíra no ódio, não lhe critica a tardia compreensão, porque as vítimas de semelhantes verdugos quase sempre se imobilizam por tempo longo, em desesperação e cegueira. Onde não consigas ajudar, faze silêncio, esperando a bênção das horas. Não atires a lenha à fogueira da ignorância, nem agraves a desolação da água turva. Não vale apedrejar e criticar, desconsiderar ou ferir. Colecionar mágoas e queixar é derramar lama e fel. Seja onde for e com quem for, conserve entendimento e esperança, otimismo e serenidade. Alijemos da base de nossa vida a poeira da rebeldia e do escândalo, do azedume e da discórdia, e saberemos transmitir o amor eterno do Cristo, que até hoje nos tolerou as deficiências, para que saibamos suportar as dificuldades dos outros, realizando a plantação da verdadeira alegria. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o fazei ao outro o que queirais que vos façam, está dizendo a mesma coisa. O mandamento maior diz amar a Deus sobre todas as coisas. Tem outras palavras lá, né? E ao próximo como a ti mesmo. E ainda ratifica lá. Dentro desta estão toda a lei e os profetas.
que possamos ser aqueles discípulos de Jesus, que possamos ser aquele que leva a boa nova, que possamos ser aqueles que não guardam as mágoas e aqueles que insistem em resgatar os perdidos. Porque assim a nossa paga será quando a gente chegar do lado de lá, vai ser boa. É o que a gente está plantando aqui, é o que a gente vai colher lá. E que possamos, então, dentro desse pensamento, continuar a nossa tarefa, que é o que Deus tem para cada um de nós. E assim, um dia, é interessante a gente falar isso, né? Mas é o que Deus tem. Um dia seremos um espírito puro, tal e qual Jesus foi. Se não fosse possível, eu não teria dito que seria. Rápido, não foi tão rápido. Aqui uns 30 minutos, deu 30 minutos. Então, que a gente agora. Eu vou sugerir que vocês peguem em casa, dá uma lidinha, pensa e vê. De repente, Mauro não tocou esse ponto aqui. Cada um de nós tem entendimento muito bom de acordo com aquilo que a gente estuda, porque a gente não pode deixar de estudar. Então, vamos fazer a nossa prece para terminar isso aqui por hoje? Vamos? Então, vamos lá. Senhor Jesus, Pai amado, amigos espirituais, muito obrigado por estarem conosco nesse momento, por estarem aqui conosco, permitindo que estejamos estudando. Obrigado pelos ensinamentos que nos trazem. Obrigado por todas as oportunidades que nos dão. Pedimos, Mestre amado, por aqueles que ainda não entendem os seus ensinamentos, por aqueles que negam aquilo de bom que tens. E sabemos que ainda assim são nossos irmãos e que ainda assim vão melhorar, porque assim é o amor de Deus para todos nós. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas. Assim seja, graças a Deus. E aqui eu deixo o meu abraço para todos os JAF. E quem sabe, na próxima vez a gente está fazendo outro estudo. Até a próxima, gente. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!